Olá, amigos ouvintes da Rádio Divulgar. Tudo bem? Todo mundo com saúde, todo mundo em suas casas se cuidando. Se faz necessário para a gente se livrar desse turbilhão, né, que nós estamos passando. Essa ponte está nos deixando meio assustados, perdendo muitos amigos, muitos conhecidos, né, muitos pais de família, muitas mães de família, muitos filhos, muitos avós. E enfim, né, estamos deixando de nos cuidarmos e estamos tendo as consequências, assumindo as consequências, infelizmente, de uma maneira ou de outra. Hoje nós vamos conversar, fazer uma reflexão sobre o auto de fé em Barcelona e o desafio atual da intolerância religiosa. Está nas páginas 34 e 35 da revista Reformador, ano 129, número 2192, novembro de 2011. Quem quiser me acompanhar, que tiver esse livro, essa revista, ou você também encontra na internet. Então vamos começar assim. Mauro Nascimento de Oliveira, e começou o texto dele assim, entre aspas, com uma palavra de Allan Kardec, né? Neste dia, 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no local onde são executados criminosos condenados ao derradeiro suplício, e por ordem do bispo dessa cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o Espiritismo. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, por Allan Kardec, etc. Houve isso. Todos nós espíritas sabemos dessa ocorrência. E aí Mauro Nascimento de Oliveira Júnior fala o seguinte sobre esse ato. O auto de fé em Barcelona instituiu um duro golpe ao preceito básico da liberdade de expressão e de ideias. Utilizando-se de um método incompatível com os novos rumos do século XIX, já demonstrava seguir a doutrina espírita, em seus primórdios via a dura face da intolerância religiosa. Até há pouco tempo, eu temia falar que eu era espírita. E às vezes eu usava uma expressão, eu sou espírita kardecista. Sou espírita, ponto. Ser espírita é você acreditar em vidas passadas, é você saber que você está aqui não pela primeira vez, você saber que você ter certeza que você é imortal e que quando você desencarna você tem que acertar suas contas dos seus atos, atitudes e pensamentos do que você fez aqui. Acertar suas contas porque você veio uma missão, você não veio a passeio, você veio em uma missão. E se você não cumpre essa missão, pelo menos 1/10, você vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, e vai voltar. Então, ser espírita é isso. É acreditar piamente que nós não estamos aqui a passeio. E que voltaremos, e que já estivemos aqui outras vezes. Além de estudar o Pentateuco, né? O mundo do conhecimento, nessa época, já não encontrava obstáculos intransponíveis para a evolução conceitual. No século XIX, já estava começando a ser disseminado a doutrina, mas ainda muito acanhado, muito temeroso, muito pelos cantos, né? Eu conheço a doutrina do século XIX, nos anos 1985, eu comecei a ter conhecimento, mas tudo muito acanhado. Tanto é que eu vim assumir, trabalhar, estudar o Espiritismo agora, em 2016, 2017. Olha, quanto tempo que eu fiquei por trás da moita, tendo conhecimento do Espiritismo e sem assumir. Só ia quando eu achava que tinha tempo, quando era necessário, quando eu não estava bem, era assim. Hoje não. Hoje eu sou trabalhadora da casa, graças a Deus.
como o meu orientador aqui na Terra, que é o nosso presidente da casa que eu frequento, diz assim: nunca é tarde para começar. E o mundo do conhecimento nessa época já não encontrava obstáculos intransponíveis para a sua evolução conceitual. A doutrina espírita, filha do seu tempo histórico, não esteve alheia a todo esse contexto, o que a faz ter um caráter ainda mais renovador. Em outras palavras, Allan Kardec, um observador lógico de uma sensibilidade filosófica incomum, conseguiu sintetizar toda a gama de conhecimento existente na época e foi além tanto do pensamento científico e filosófico vigente, como também, e talvez principalmente, dos dogmas religiosos predominantes. Você imagina, numa época de hoje, um bispo mandar fazer uma fogueira de livros evangélicos, ou de livros espíritas, ou de livros umbandistas? É um descalabro, né? Nós temos que respeitar a religião de cada um. Cada um se aproxima de Deus e conversa com Deus à sua maneira. E nós temos que respeitar. Nós não podemos admitir que alguém desfaça da nossa crença, e não podemos também desfazer, porque não adianta só eu não quero que ninguém fale mal do espiritismo, que ninguém chegue para mim e diga que o espiritismo está errado, mas eu posso falar mal de outras religiões? Não posso. O que eu não quero para mim, eu não dou para o meu irmão. Então, no momento em que todos nós passarmos a respeitar, a deixar que o nosso irmão converse com Deus à sua maneira, as guerras santas, entre aspas, vão acabar. Eu já vivi uma experiência na pele de uma pessoa bem próxima de mim que disse para mim assim: ou você me acompanha na minha religião, ou eu vou te massacrar até onde tu aguentar. Aí eu disse: pois então comece a massacrar, porque eu não vou mudar, porque eu sou espírita convicta, sofrendo, tendo alegrias, tendo tristeza, tendo angústia, vivendo momentos difíceis, vivendo momentos alegres, mas eu sou espírita. Nunca vou culpar o espiritismo pelo que eu passo. Pelo contrário, eu vou agradecer sempre. Tudo que acontece comigo, eu vou agradecer sempre a Deus. Hoje eu tenho essa visão. Eu não tive essa visão a vida inteira, não, gente, pelo amor de Deus. Eu já cheguei a perguntar para mim: por que comigo? Acho que eu não sou filha de Deus, acho que eu sou filha adotiva. Acho que ele não está nem aí para mim, ele tem muita coisa para fazer, que ele esquece até que eu existo. Eu já cheguei a falar essas blasfêmias. Ficar revoltada quando as coisas aconteciam de ruim comigo. Quando as coisas estavam boas, eu ficava feliz da vida. Nem lembrava de agradecer a Deus. Mas quando as coisas estavam ruins, eu começava a blasfemar. Mas graças a Deus, eu melhorei um pouquinho. Estou menos rebelde. Já confio mais na palavra de Deus, já confio mais nos desígnios, nas minhas missões, nas minhas obrigações. Graças a Deus eu cheguei a esse patamar ainda nessa encarnação. Né? A pessoa, se eu tivesse que desencarnar e reencarnar para pensar do jeito que eu estou pensando hoje, mas graças a Deus eu consegui. Depois de 50 anos puxando corrente, 56 anos puxando corrente, eu me reencontrei na doutrina. Já conheço a doutrina há muitos anos, há mais de 30 anos. Mas me dedicar, me tornar trabalhadora, é bem recente. Mas graças a Deus eu cheguei. Demorei, mas cheguei. Considero que todo esse contexto, ainda pouco explorado pelos estudiosos, criou uma atmosfera de incerteza dentre aqueles que se achavam estar a par das verdades absolutas, razão dos quais polos divergentes
do conhecimento científico da época, pondo em descrédito as manifestações mediúnicas e da religião oficial, combatendo todos os princípios novos e ou reinterpretados pela doutrina espírita. Esta inicial abordagem histórica pretende demonstrar que a intolerância religiosa não é algo a ser revisitado no passado. Ainda hoje constitui um dos maiores desafios para o progresso moral da humanidade. Ainda estamos em luta, né, por conta dessa intolerância religiosa. Mas já fomos piores. Já fomos bem piores. Como eu costumo dizer, hoje nós somos o melhor do que nós podemos ser ontem. Somos bem melhores. E a intolerância já está tendo um combate mundial, né? Já foi pior, já teve guerras santas que morriam milhares e milhares de pessoas. Cidades eram totalmente dizimadas. Inclusive a Igreja Católica, ela era muito renitente em relação à intolerância religiosa. Acho que era o mais intolerante de todos, era a religião católica. Hoje nós temos padres que, quando a gente ouve ele falar, a gente percebe que ele tem simpatia pelo espiritismo, né? Ele fala de outras vidas, né? Já temos padre nessa linha, graças a Deus. Por que razão o radicalismo da fé é tão presente em nossos dias? Já nos perguntamos isso? Vamos ver o que o mundo espiritual nos responde. O progresso tecnológico caminha a passos largos, dando-nos a oportunidade de vislumbrar realidades antes tidas como verdadeiras ficção. Atualmente, com enorme facilidade, podemos estar em contato com pessoas do mundo inteiro, sem sair de nossas casas. O que está acontecendo agora na pandemia? Já imaginou se nós não tivesse a internet, não tivesse esses Meet, esses YouTube da vida para a gente se comunicar com nossos familiares? Já estaríamos há 2 anos sem ver ninguém, né? WhatsApp, o Meet da vida, né? Teams, e assim várias maneiras que nós temos através da internet de ver os nossos entes queridos. Visitar cidades inteiras até pela internet se nós quisermos. Basta a gente pesquisar o que é que não tem na internet, o que a gente não quer. Eu tenho um filho que fala assim: hoje você só não aprende se você não quiser, porque está tudo na internet. Tudo. Um pouquinho mais. Além disso, a informação não é mais um direito de poucos. Temos a oportunidade, se assim o quisermos, logicamente, de conhecer mais sobre a nossa saúde, os problemas de nossa cidade e a atuação dos representantes políticos. Tudo isso pela internet. Tudo pela internet. Com este cenário, teoricamente tão animador, vem ainda guerras sangrentas, em nome de religião. Ouço dizer que a maioria dos conflitos atuais tem como origem as diferenças religiosas. Olha que absurdo. O filósofo Karl Marx, criador do Manifesto Comunista em 1848 e autor da obra O Capital, em 1867, asseverou que a religião era o ópio do povo. Essa ideia perde fundamento, uma vez que a religião, em todas as épocas da humanidade, consolidou-se apenas em virtude da ação humana. Isto é, não é um fenômeno que pudesse existir por si só. Sim, claro. A religião é você, né? Nós costumamos dizer que as searas e a igreja, os templos, somos nós. Ali é só um ambiente para você se encontrar, para você se abrigar do sol e da chuva. Mas você é a igreja, você é o templo, você é a seara. A doutrina espírita vai além, ensejando-nos
a percepção da causa e não apenas dos efeitos. Exatamente, a doutrina espírita, ela te mostra as causas e te mostra os efeitos, ou seja, o que tu plantas, tu colhes, né? É a causa e o efeito. Eu não vou plantar espinho e colher flores, ou não vou plantar espinho e mandar meu vizinho colher os espinhos e eu vou colher as flores. Não, eu planto o espinho e eu colho o espinho. Isso é fato. Aquele velho ditado que nossos antepassados diziam, aqui se faz, aqui se paga. Não era assim que nossos avós falavam? Aqui se faz, aqui se paga. É o fenômeno da causa e o efeito. Demonstrando que os maiores obstáculos à evolução intelecto-moral da humanidade provêm de dois grandes sentimentos que ainda carregamos muito forte dentro de nós: o orgulho e o egoísmo. Se analisarmos conflitos religiosos entre estados ou verificamos a origem de uma atitude intolerante de uma pessoa perante a outra, chegaremos à inequívoca constatação de que o orgulho e o egoísmo preponderaram. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, assevera o seguinte: de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange o de consciência. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam como ele é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor do próximo. Perseguir os outros por motivo de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e adorar a Deus como o entenda. Precisamos admitir que nossos irmãos adorem a Deus à sua maneira. Não importa a maneira que eu chego lá, eu preciso chegar. Não importa como eu vou chegar, o importante é chegar a Deus. Quem pensa, se nós pensamos que forçar alguém a seguir a sua religião, fazer lavagem cerebral, você está fazendo bem para aquele irmão, você está contraindo um grandiosíssimo débito para você. Porque você precisa respeitar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Vamos manter isso bem forte no nosso pensamento. Primeiro mandamento de Jesus, a caridade e amor ao próximo. Continuando, às vezes eu me emociono, que eu entro na leitura e termino vivenciando algumas coisas que eu já passei, fiz ontem, dia 6 de agosto, eu fiz 65 anos. Minha caminhada é longa, no meio de atropelos, de acerto, de erros, mas a caminhada já é longa, tenho mais de meio século, graças a Deus. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que as criaturas estão em níveis de consciências diferentes, de acordo com o grau de evolução alcançado nas sucessivas existências. De modo a diversidade religiosa é apenas uma decorrência natural das distintas categorias de compreensão da realidade. Portanto, o verdadeiro espírita, antes de tudo, deve ter a consciência de que as suas convicções não levarão necessariamente o seu próximo à adesão. Conhecedor da realidade essencial ante as convicções religiosas do seu próximo.
é diante da intolerância não reagir. E diante da intolerância, não reagir, agir principalmente consolidando os nossos conhecimentos, pois apenas valorizamos de fato aquilo que compreendemos profundamente. Lembremos, o verdadeiro espírita é aquele que tenta ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, sempre em busca da caridade, que tem na tolerância uma de suas bases essenciais. Essa é a nossa leitura de hoje. Se nós fôssemos conversar sobre elas, ultrapassaria o nosso tempo dentro da rádio, né? Mas muito bem explicado, nosso querido Mauro Nascimento colocou tudo direitinho no seu devido ponto, e a gente acredito que entendemos, que aprendemos mais essa lição. E eu mais uma vez agradeço a presença de todos virtualmente, agradeço por vocês estarem sempre assistindo às minhas reflexões, que é isso que me mantém no ar e me permite divulgar essa doutrina maravilhosa que aquece meu coração. Muito obrigada e Deus os abençoe, hoje, agora e sempre. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.